A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Hoje estaremos realizando o evento TOTS Responde, tá? Esse evento ele vai abordar um pouquinho essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa lei ela vem mudar algumas práticas de coleta e armazenamento de dados pessoais, tá? Então, esse evento ele está sendo gravado. Depois eu vou estar disponibilizando o link para vocês poderem ter acesso, tá? Todo o material que eu estou aqui apresentando para vocês, eu já deixei aqui na ferramenta, tá? Se caso alguém queira baixar para acompanhar da sua máquina, fica aqui nessa aba documentos, tá bom? Então, eu sou da consultoria, eu vou estar falando um pouquinho dessa parte de conceito da lei, e logo depois o time de produto vai entrar para falar a questão do sistema, tá? Essa questão, né, do que o sistema está abrangendo nas questões de LGPD. Durante a nossa apresentação, caso surgir algumas dúvidas, o microfone ali de vocês permanece fechado, mas vocês podem ir interagindo nessa aba de perguntas, tá? Caso o fone também esteja cortando, né? Alguma coisa que vocês estejam, podem interagir aqui com a gente nessa aba de perguntas que a gente vai estar vendo, tá bom? E a gente também vai estar reservando no final das apresentações, tá? Um tempinho para tirar todas as dúvidas que ainda restarem, tá bom? Bom, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Milena Greg. Eu ingressei na TOTUS em janeiro de 2019. Eu faço parte do time da consultoria tributária de segmentos e a gente fica alocada na matriz em São Paulo. Então, como eu falei, né, a gente vai falar um pouquinho dessa lei, que é uma lei nova, né? Eu vou falar um pouquinho dessa parte conceitual para vocês. Eu vou iniciar falando dessa questão da evolução da lei, né? Porque se a gente for olhar mesmo, essa lei ela não é de agora, né? O Brasil ela já possui algumas leis que garantem essa questão de tratamento de dados pessoais. Então, desde 2010 já vinha essa questão de preocupação na questão de tratamento de dados pessoais. E aí, através de uma consulta pública realizada, veio, né, a questão de um anteprojeto, só que esse anteprojeto ele acabou sendo publicado em 2012, tá? E aí em 2013 ele foi levado ao Senado e acabou virando o quê? Em 2014, aquela famosa lei do Marco Civil da Internet, né? Se a gente for dar uma lida nessa lei, ela já possui algumas questões de compartilhamento de dados dentro da internet, tá? Mas ela é bem específica e mesmo que a gente tenha essa lei, muitas coisas não são levadas à risca, né? A gente pode se dizer assim. Então, veio essa necessidade, sim, de rever algumas coisas, tá? Se a gente observar também naquele Código de Defesa do Consumidor, ele fala dessa figura também na questão de proteção de dados pessoais. Se a gente olhar aquele decreto sobre o cadastro positivo, ele também traz essa figura de compartilhamento de dados pessoais, né, de pessoas físicas, mas ele não tem nada tão específico, tá? E aí, o que aconteceu? Em 2018, a União Europeia acabou saindo na frente, né, nessa parte de regulamentação de dados pessoais, onde eles regulamentaram a sua própria lei, que é conhecida como a GDPR, né? Essa lei, ela acabou sendo referência no mundo todo, tá? Na questão de regulamentação de dados pessoais, é uma lei que funciona. E os países vieram em si o quê? Aderindo também essa lei. E aqui no Brasil não foi nada diferente, né? Com a entrada da GDPR, o Brasil também viu essa questão de se adequar, até porque tem algumas particularidades que tem na GDPR, que ela fala, independente de você não estar lá na União Europeia, se você está num país de fora, você tem que se adequar também se você vai tramitar com alguma coisa da União Europeia. Então, o Brasil, através de uma medida provisória, né, que logo virou lei, acabou alterando aquela lei do Marco Civil da Internet, fazendo o quê? Aprovando a entrada da LGPD no Brasil. Então, como eu falei para vocês, a gente já tem alguns países, né,
que já aderiram a essa questão da GDPR, que é da União Europeia, então funciona lá muito bem, tá? Essa questão, eles já aplicam multa, eles já têm tudo, né, bem planejado. A gente tem um exemplo aí que é do o Facebook, né? Já recebeu diversas multas nessa questão de compartilhamento de dados inadequados, tá? A gente também tem alguns países que eles estão se adequando, né, à questão da GDPR. A gente tem também aqueles países que estão parcialmente adequados. Temos aqueles países que criaram, né, a sua Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é onde a gente se enquadra, né, onde vem a questão da LGPD. Temos também aqueles países que não têm nada específico na questão de proteção de dados. Tá? A gente vê que é um movimento grande também, né? Então, o que essa lei, né, ela vem tratar? Essa lei, ela, desde o começo, a lei, né, 13.709, ela falava que a gente tinha que entrar agora, né, em vigor em agosto de 2020. Vou deixar para falar um pouquinho mais a questão da vigência um pouco mais para frente, tá? Mas qual é o intuito dela, né? É estabelecer algumas diretrizes na questão de coleta e compartilhamento dos dados pessoais, tá? Ela é uma lei pessoa física. Então, dessa forma, ela vem fazer o quê? Ela vem impor mais proteção e dar essa questão de penalidade na falta de descumprimento, né? Como eu falei para vocês, ela é um espelho, né, do que acontece na União Europeia. Na União Europeia, ela já funciona, né? As empresas teve que se adequar nas questões de lei, nessa lei, né, de proteção de dados pessoais. E aqui no Brasil, a gente vai ter que seguir a mesma risca. Então, o objetivo, né, é regulamentar essa forma que a gente utiliza para coletar, né? Sempre frisando, a gente está falando de dados pessoais, mas lógico que a gente entende que lá um CNPJ lá no final, ela é composto por uma pessoa física, né? Então a gente tem que o quê? Mapear todos esses processos e verificar aonde a gente tem dados de pessoas físicas, né? Para a gente até ter uma melhor clareza nessa questão do que da minha coleta, da minha utilização, né? Eu gosto de usar bastante como exemplo quando a gente vai numa farmácia. Muitas das vezes, né, muitas ou todas, a gente pode se dizer, que a gente vai comprar qualquer medicamento e eles pedem nosso CPF, né, ou para cadastro, ou para desconto, só que a gente nunca entendeu, né, pelo menos eu nunca entendi e também nunca perguntei o porquê que eu preciso dar o meu CPF, o que ele tem que estar vinculado nessa questão de desconto, né? A lei LGPD, ela vem trazer um pouco mais de clareza, ela vem regulamentar essas questões, né? Porque muitas das vezes a gente tem um excesso de informações coletadas, né, pelas empresas que acabam nem sendo utilizadas. Então, a gente também acaba não sabendo se está havendo um compartilhamento desses dados que eu forneci para aquela farmácia A, a gente não sabe se ela está compartilhando com a farmácia B e assim por diante, né? A gente não sabe aonde chegam os nossos dados, né? Então, a LGPD vem regulamentar essas questões, tá? Deixar mais clareza para o titular. As empresas têm que se adequar na questão daquele excesso do que está solicitando, se eu preciso mesmo daquilo, né? Então, a gente tem que ter uma visão diferente daquilo que a gente está coletando, né? Então, a gente pode até vir para o momento atual, né, que a gente está vivendo, que essa questão do benefício emergencial, né? Devido à pandemia, a gente está tendo contratos suspensos, cargas horárias diminuídas, né, que é as reduções, e aí veio essa questão do benefício emergencial, né, que o governo está ajudando as empresas, e o que a gente mais escutou aí nas mídias são o quê? Pessoas que não solicitaram o benefício, né, tiveram seus dados hackeados, solicitaram benefícios com seus dados. Então é isso, né, gente? A LGPD ela vem trazer uma melhor clareza como que aqueles dados conseguiu chegar, né, para aquelas outras pessoas, né? O Brasil, né, ele é um dos países que mais possui ataques virtuais em acesso de dados pessoais, né? Então, é uma lei que precisa se adequar para a gente até tirar essa visão, né, que tem de fora, porque hoje a gente não tem uma cautela na questão de dados pessoais, né? O que a gente mais escuta é, sim, esses ataques cibernéticos, onde acaba coletando muitos dados de pessoas físicas.
Então, o que a LGPD ela vai tratar, né? Como eu mencionei, ela é uma lei de pessoa física, então ela vem tratar a questão de dados pessoais. Se a gente vê na lei, né, ela traz o artigo 5º, ela menciona que o quê? Ela define, né, que dados pessoais, eles são relacionados a pessoas naturais, tá? Aquela que seja identificada ou identificável. Então, é aquela que a gente é capaz de identificar de alguma forma isolada, ou também a gente consegue identificá-la ela num conjunto, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, que são dados pessoais, são o nome, a gente consegue identificar a pessoa, né, através do nome, através do RG, do CPF, endereço de e-mail, os dados de localização, como também aquele endereço de IP, né, da pessoa. Então, tudo isso é tratado como dado pessoal, tá? Por quê? Porque eu consigo chegar na determinada pessoa se eu tiver esses dados. A lei traz também a questão de dados pessoais sensíveis, né? Pelo nome a gente já entende a importância que tem esses dados, né? A lei menciona o quê? Que são algumas informações que revelam a característica da pessoa. Então, que deve ter cautela na sua coleta e no seu armazenamento, né? Os exemplos disso são o quê? Religião, sexo, posicionamento político, orientação sexual, seus dados bancários, filiação sindical, dados genéticos, biométricos, né? Ou até aqueles relacionados à saúde. Então, a gente pode entender que o quê? Os dados sensíveis são tudo aquilo que compromete, talvez, a visão, né, daquela pessoa. Então, os dados sensíveis, eles têm que ter cautela em suas coletas, né, em suas utilizações também. A lei fala também dos dados pessoais anonimizados, né? Essa é uma técnica de processamento que acaba removendo ou modificando alguma informação, tá? Que pode identificar a pessoa. A gente já tem algumas empresas que utilizam esses métodos, tá? Isso é utilizado bastante em empresas que trabalham com pesquisa. Por quê? Porque para eles não precisam saber quem foi aquela pessoa, né, que realizou aquela pesquisa ou que utiliza determinado produto que eles estão fazendo uma pesquisa. Eles precisam saber da quantidade, né? Então, a lei também traz essa questão, né, que a gente pode anonimizar alguns dados, tá bom? A lei fala na questão de tratamento de dados, né? O tratamento de dados, ela é toda operação realizada com dado pessoal que se enquadra na questão do quê? Do tratamento. Então, a partir do momento que a gente coleta um dado ou a gente recepciona ele, a gente precisa nos adequar na questões da LGPD. Por quê? Porque vai cair nessa questão do quê? Do tratamento de dados. Então, eu preciso ter uma coleta eficiente, um armazenamento seguro, tá? Então, aquele determinado departamento da empresa que faz algum tipo de uso de dados pessoais, a gente tem que ter um tratamento mais seguro sobre ele, tá bom? Falar um pouquinho das principais hipóteses de tratamento, né? Essa lei ela não vem impor que a gente não pode utilizar dados pessoais, não é isso? Ela vem colocar algumas cautelas que a gente precisa ter, mas ela também fala do quê? Alguns princípios, né? E hipóteses de processamentos que a gente pode realizar. Então, ela fala do quê? Do consentimento expresso. A gente precisa o quê? Ter consentimento daquele titular que a gente vai utilizar o dado dele para determinada coisa, né? Então, a lei traz nessa questão que eu posso sim, eu preciso ter o consentimento do titular, mas que eu posso utilizar. A lei fala também na questão de execução de contrato, né? Não tem como a gente fazer um contrato, enfim, compra, venda, se a gente não tiver ali os dados, né, do titular. Então, a lei traz essa questão também, como também ela fala dos cumprimentos de dever legal. O que seria isso? A gente entende do quê? Hoje, todas as empresas têm um monte de obrigações acessórias a serem entregues, né? Uma é o RH. O RH é o departamento que mais vai
ter que se adequar nessa questão da LGPD. Por quê? Porque a gente contrata o funcionário e a gente precisa de todos os dados dele, né? A gente precisa daqueles dados que são até sensíveis, né? Porque a gente precisa da questão de sexo, a questão do nome, de religião, várias coisas hoje a gente acaba colocando no cadastro na hora da admissão, né? Mas a gente também tem algumas coisas que a gente tem que analisar se não é em excesso que a gente está solicitando, mas a gente tem algumas obrigações que tem que entregar. Um exemplo é o e-social. A gente sabe que o quê? Para mandar a folha, enfim, pelo e-social é um cumprimento, né, legal, e eu preciso desses dados. Então, a lei traz essa questão do quê? Eu posso utilizar os dados, sim, de um titular, de pessoa física, desde que seja para cumprimento legal também, tá bom? A lei fala de defesa de direito, que é as questões, né, trabalhistas, as questões judiciais, a gente precisa de ter dados lá também, né? Eu não posso colocar só o primeiro nome da pessoa, eu preciso saber quem é a pessoa, né? Ainda falando nessas questões de hipótese de processamento, né? A gente tem a proteção da vida, que é aquela questão, né, de seguro de vida, a gente também tem a questão de planos de saúde, são coisas bem específicas que precisa, sim, né, até a questão de plano de saúde também envolve dados sensíveis, então a lei, ela te garante que você pode, né, até porque a gente se enquadra em outras leis que vêm atrás, né, então nessas questões a gente tem que utilizar os dados pessoais. Interesse legal do controlador. A gente tem algumas empresas que trabalham diretamente com isso, né? Que precisa de ter dados pessoais. Então, a lei fala que, ok, você pode trabalhar, só que você vai ter que o quê? É seu interesse. Você vai ter que provar que o quê? Você precisa, sim, utilizar esses dados, né? E a proteção ao crédito, né? Que a gente fala da questão de bancos, né? Conta bancária, essas coisas, tudo envolve essa questão do quê? De eu tenho que ter os dados lá, né? Não tem como você abrir uma conta no banco, ter cartão, enfim, se você não tiver os dados pessoais lá. Lembrando, né, que a gente tem tudo isso são hipóteses, são as principais de processamentos, né? Que a lei fala que sim, a gente pode trabalhar, mas sempre lembrando, a gente tem que ter a finalidade, a gente tem que estar dentro dos requisitos legais, né? Amparar esse propósito, né? De acordo com as circunstâncias que a lei está impondo, tá bom? Como a gente está falando de uma lei, né, que ela se enquadra à pessoa física, ela traz essa questão dos direitos do titular. Então, o titular, pessoa física, ele possui alguns direitos, tá? O dado, ele é da pessoa, né, o direito de cada um. Então, a lei menciona o quê? Que o titular, ele vai ter acesso aos seus dados coletados, tá? A gente ainda não sabe como que, né, vai ter que se adequar a isso, se a gente vai ter que ter uma base ali, um servidor onde a gente vai estar colocando os dados que a pessoa vai ter acesso. Isso ainda tem algumas incógnitas, né, nessa questão da lei, mas a lei traz essa figura, ela menciona que o quê? Que o titular deverá ter acesso livre aos seus dados. Para quê? Se caso tiver algum dado errado, ela pode pedir para corrigir. Caso lá os dados dela era de solteiro, ela casou, ela tem que ter esse acesso para o quê? Pedir, né, a correção. Também o titular, ele tem direito do quê? De restringir o tratamento de seus dados pessoais, né? Ele pode recusar, uma vez ele forneceu para você aquele consentimento, né? De você utilizar os dados dele, mas ele viu que você agiu de má fé ou que você compartilhou os dados dele com os terceiros, ele pode pedir o quê? A recusa, né? Ou pode pedir também a eliminação de algum dado específico, não precisa pedir tudo, mas ele pode falar assim: olha, esse dado eu não quero mais que você utilize, tá? Como também ele pode pedir a eliminação total daquilo que ele já concedeu para você um dia. E a portabilidade, né? A gente entende o que? A portabilidade se encaixa bastante em banco, né? Hoje isso até já ocorre um pouquinho,
Tem alguns bancos que já trabalham com essa prática de você migrar, né, os seus dados para outro banco, levar aquela quantidade de tempo que você tem de banco. E a lei traz essa garantia que se você não se sentir confortável com aquele fornecedor, né, você pode sim solicitar a sua portabilidade. Ainda falando sobre direitos dos titulares, né? Tem essa questão que eu até já mencionei do compartilhamento, né? E a lei ela traz uma figura que ela é um pouco diferente, que se enquadra, de novo, eu vou dar o exemplo de RH para vocês, né? Porque ela fala da questão de informações sobre compartilhamentos, né? O que a gente entende disso? Igual muitas empresas, as empresas um pouco menor acabam não tendo seu RH dentro da empresa, né? Acaba contratando um serviço de terceiros. Então, isso vai ter que ficar bem claro para o funcionário, para o titular, que o quê? Que a folha, né, de pagamento não é gerada ali dentro. Para quê? Para ela saber que é determinado local que está os dados dela, né? Porque caso haja um compartilhamento indevido, o titular tem que ficar sabendo, tá bom? Então, toda vez que a gente compartilhar um dado, seja na forma de RH, ou seja em outra, tipo nota fiscal, essas coisas, a gente também, né, tem uma empresa de contabilidade que acaba fazendo apuração de impostos, tem que mandar nota, tudo isso acaba girando, né, em vários fornecedores, vamos dizer, vários controladores, os titulares vão ter que saber, né, dessa questão. Então, a gente vai ter que deixar claro que a gente está compartilhando os dados pessoais das pessoas, tá? Como também essa questão do não consentimento, como eu falei, né? Ela te dá a opção e depois ela fala, não, você utilizou de forma inadequada, então eu não quero mais que você utilize. Que é a revogação também. E uma coisa que a lei traz é a questão da reclamação, tá? Então, o que vai acontecer? O próprio titular, se achar que o dado dele foi compartilhado, utilizado de uma forma inadequada, ele vai ter livre acesso junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? O titular vai poder fazer essa reclamação pessoalmente. A gente ainda não sabe como vai ser essa reclamação, se vai ser um site, como que vai ser, tá? Mas o titular tem esse direito. E a oposição, como eu até já mencionei, né? Se ela discordar, se o titular discordar da questão de algum tratamento feito sem seu consentimento, tá bom? A lei ela traz 3 figuras, né? Para a gente se adequar, né? Todos esses princípios, verificar se a gente está enquadrado em algum princípio que a lei menciona, trabalhar todas essas questões que são direitos dos titulares, né? Fazer nosso mapeamento adequado dentro das empresas, a gente vai precisar dessas figuras, né? Elas são essenciais, né? Então as empresas vão contar com isso. A gente fala que são profissionais específicos, né? Que vão ter que trabalhar nessas questões. Uma figura é o controlador, que ele tem que ser um profissional que vai tomar as decisões sobre os tratamentos de dados, né? A gente tem a figura do operador, que ele vai ser responsável por aplicar essas decisões que foram tomadas. E a gente tem o encarregado, que é o DPO, né? Ele vai ser o intermédio entre o controlador, que é a empresa, né? E o titular, que é o proprietário dos dados, e a Agência Nacional do Governo, né? A ANPD, que vai fiscalizar todo esse projeto de LGPD, vai verificar se as empresas estão se adequando conforme a lei impõe, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da figura de cada um, né? Porque essa equipe ela vai ser responsável por atender toda a solicitação. Então, a gente sabe que hoje no mercado já tem profissionais, né, que vem nessa questão, essa lei, desde 2018 a gente já tem essa movimentação ocorrendo, né, então a gente já tem profissionais específicos que possuem conhecimento, né, porque o ideal é um profissional que tenha conhecimento tanto na legislação como nessas boas práticas, né, na questão de proteção de dados pessoais. E essas figuras, elas têm que começar, né, no acompanhamento desde o início, todo o seu mapeamento, verificar, porque a gente tem muito. Eu dei o exemplo do RH, né? Porque é uma coisa que já está clara ali, que é um departamento que tem bastante dados pessoais. Mas a gente sabe que tem outros departamentos que também tem,
né? A gente sabe que o departamento de compras, né? O departamento de vendas, ele tem bastante departamento tem. De compras pode ter também, se a gente compra de uma pessoa física. Enfim, a gente sabe que vai ser um mapeamento que vai ter que ser feito na empresa inteira, né? Então, a gente vê que essa questão dessas figuras, não que seja as três, aí depende do porte da empresa, né? Mas a gente precisa de pessoas qualificadas para conseguir o quê? Fazer esse mapeamento, né? E se adequar nessa nova lei. Falar um pouquinho dos princípios, né? Esses princípios, né, eles estão ligados diretamente com aquele direito do titular, tá? Que eu mostrei para vocês. Essa questão de princípio, a gente entende que o quê? É mais para as empresas, né? Verificarem internamente, na hora de fazer todo o seu mapeamento, olhar cada questão, né? Refletir sobre elas, né? Porque, como eu mencionei, muitas das vezes a gente acaba o quê? Solicitando dados em excessos. Então, a gente tem que o quê? Verificar qual é a finalidade, o meu propósito. É legítimo isso? É explícito? Né? Eu vou ter que me adequar. Então, talvez nessa adequação não seja mais interessante eu minimizar essa questão dos meus dados, né? Por quê? Porque eu tenho que prestar atenção naqueles direitos. A gente tem que prestar atenção na questão do quê? Do livre acesso. O titular vai ter que ter livre acesso àquilo que eu estou coletando. Como que eu vou fazer isso, né? Então, às vezes eu não posso o quê? Minimizar os meus dados, mas coletar eles de uma forma que tenha mais qualidade. Eu vou ter que ter transparência naquilo, né? A questão de prestação de contas, porque a lei fala que a gente vai ter que o quê? Prestar conta junto com a NPD. Como vai ser essa questão de prestação de contas, a gente ainda não sabe. Se a gente vai ter que entregar relatórios mensais, como que vai ser. Mas a gente sabe que a gente vai ter que o quê? Entregar alguma coisa, tá? Como a gente entrega hoje, né? Outras, né? A gente tem outras obrigações, a gente acredita que a LGPD não vai ser diferente, tá? A gente vai ter que ter segurança nas nossas bases, vamos ter que fazer uma prevenção. Se caso eu compartilhar um dado errado, se a minha base foi hackeada, então a gente vai ter que pensar tudo nessas questões. Então, esses princípios que a LGPD traz, aí é mais na questão da empresa refletir mesmo e fazer seus mapeamentos internos. A NPD, né, como eu falei para vocês, então, junto com a lei, foi instituído também essa questão, né, foi oficializado que viria essa questão da Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele vai ser um órgão técnico, especializado nessa questão de aplicar o quê? Multas pesadas, né? A LGPD traz essa questão de multa já, ela não é muito específica como vai ser conduzida, mas ela já traz algumas coisas de multa, tá? Então, o que essa agência vai fazer? Ela vai fiscalizar, acredito que ela vai formalizar alguns processos, né? Porque hoje a gente tem a lei aqui, mas a gente não tem nada formalizado em processos, né? Como que a gente vai fazer, como que não vai. Então, a gente acredita que o quê? Processos vai ser formalizado por ela vai dar uma diretriz de como cada empresa deve, né, ter a sua coleta, uma visão na questão de armazenamento de dados, né? Ela não foi oficialmente, né, divulgada ainda, a gente sabe que vai ser 23 representantes que vai fazer parte dessa comissão, mas a gente já sabe de alguns nomes que vem rolando aí pela internet, né? São pessoas qualificadas, que já tá nessa questão da lei, né, de proteção de dados, já trabalha com isso, né? São nomes bem fortes, são advogados também, e a gente fica aí esperando, né? Sair essa divulgação oficial. A incidência de segurança, né, que eu falei para vocês, já mencionei nessa questão, a gente vai ter que ter cautela, né, em tudo aquilo que a gente coletar, para não ter incidente, né, porque vai caber o quê? A empresa, o DPO, aquele encarregado, ele vai ser o responsável de comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso é uma coisa que a lei traz, tá? Ela fala que o quê? Se a empresa tiver qualquer incidência no tratamento de dados pessoais de uma pessoa, de um grupo, enfim, ela tem que comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados. Dessa forma, a gente ainda não sabe como vai ser, foi como eu falei para vocês, não sei se a gente vai ter que emitir um relatório e informar,
mas a lei fala que cabe à empresa comunicar, como cabe também a empresa não só comunicar, mas sim informar qual foi aquele dado que foi afetado, qual é a proteção que ela estava utilizando para aquilo não ocorrer, mas qual foi a segurança agora que ela mudou, né, para que isso não seja recorrente, né, para que isso não aconteça novamente, tá? Então a lei traz essas questões, ela fala dessas medidas que vão ser tomadas, tá? Então é bem interessante que as empresas verifiquem os seus mapeamentos, verifiquem se tem sim uma base, né, onde eu possa colocar esses dados, se elas estão seguras, tá? Como eu até falei já, né, nessa questão das penalidades, a LGPD ela traz as penalidades que pode variar desde advertência, como multas diárias, podendo chegar até 50 milhões de reais. Ela também traz essa questão da suspensão da atividade da empresa, tá? A gente não sabe onde o que se enquadra, ela só fala dessas penalidades, a gente acredita que isso vai ser, né, mais detalhado quando a gente tiver a questão da agência nacional, porque a gente não sabe, se eu deixei um dado ser compartilhado inadequado, qual que vai ser a minha multa, né? Será que eu vou receber só uma advertência ou não, se eu vou ter uma multa? Isso ainda não está claro na lei, tá? A gente acredita que quando ela entrar em vigor, a agência nacional está já ali trabalhando nisso, né? A gente vai ter mais clareza nessas questões de penalidade. Mas isso está na lei, tá? Que essas são as penalidades. Bom, a parte conceitual que eu tinha para falar com vocês foi mais isso, tá? Eu estou aqui mostrando para vocês uma reportagem que saiu, é um site de convergência digital, tá? Ele traz muito essa questão da parte de TI, e ele traz também algumas coisas que o governo acaba fazendo, tá? Alguns meses atrás, o governo ele já fez a implantação de um comitê de governança de dados, tá? Porque, como eu falei para vocês, nós, empresas, a gente entrega um monte de obrigação para o governo, né? Então, o governo é o que mais trabalha com dados pessoais do que qualquer empresa. Então, esse comitê, eles implantaram até para ver dentro, né? Porque a gente sempre tem que olhar dentro de casa, não é só as empresas que tem que estar olhando, né? O governo também tem que passar, o governo também tem que se adequar a esses assuntos de LGPD, né? Então, o que eu deixei aqui para vocês é uma matéria que eu achei muito interessante sobre essa questão da vigência, né? Que até o governo está tentando alguma manobra para essa questão da vigência, né? Essa matéria saiu agora no último mês, eu achei uma matéria bem interessante. Se vocês acessarem esse QR Code aqui, vocês conseguem acessar o link dessa matéria para vocês lerem na íntegra, tá bom? Nesse documento que eu deixei na ferramenta para vocês, tem esse QR Code, tá? Então, quando vocês abaixam lá, vocês acabam depois lendo com mais calma. Um pouquinho da vigência, né? Que eu falei para vocês que eu ia deixar para falar no final. Então, como a gente sabe, lá em 2018 veio a lei, né? Ela foi sancionada e falava que a lei ia entrar agora em 2020. A gente segue com isso, né? Falando que ela ia entrar em agosto de 2020. Nesse meio tempo, a gente sabe que veio um projeto de lei, né, do Senado pedindo a prorrogação dela. E aí, nisso, a gente veio nessa questão da pandemia, nesse cenário que a gente vive hoje, que é muito incerto, né? A gente tem muita gente trabalhando de casa, a gente tem empresas que estão trabalhando com quadro reduzido, enfim, a gente entende que o cenário é outro agora, né? Quando veio essas questões, junto àquela MP 959, que tratava outra coisa, tratava sobre benefício, lá embaixo, nas entrelinhas, veio a questão dessa prorrogação, né, da LGPD, fazendo que o quê? Falando que ela entra em vigor em maio de 2020, né? Toda MP, gente, ela tem validade de 120 dias, tá? Então, essa MP, ela saiu lá em 29/4, e a gente tem 120 dias para o quê? Para que ela seja votada, tá? Se ela não for votada para virar lei,
o prazo de votação dela é até agora dia 27/8, tá? Ela caduca. E aí a gente continua com o quê? Com a lei falando que a LGPD entra dia 16/8, daqui a alguns dias, tá? Nesse intervalo, a gente tem esse projeto de lei que ele já foi aprovado, tá? Só que agora ele está parado também para votação. Então, assim, a gente tem. Só resta a gente esperar, né? E é esse mês, é tudo incerto, né? A gente aguarda aí alguma sanção do presidente, ou tanto pela votação da MP, como a votação também dessa substituição, né? Se a gente do Senado, né? Se a gente segue com ela para o próximo ano ou se a gente continua com a entrada dela agora. Como a gente não tem nada oficial ainda de questão de agência nacional, como a gente está num cenário tão incerto, acredito que seja pouco provável que ela entre agora dia 16, né? Mas a gente não tem nada oficial. Então, a gente trabalha com um cenário incerto, tá? Mas, independente disso, o que eu deixo para vocês aqui é o quê? A TOTUS, desde o começo, né, dessa questão da LGPD, por a gente ser uma empresa de software, a gente não trabalhar diretamente com os dados, a gente só fornecer os dados, né? Exceto para aqueles clientes que a gente, de cloud, essas coisas, cabe a gente verificar dentro de nosso sistema aonde são, né? Por onde passa dados pessoais, né? Então, todas as nossas linhas tiveram esse trabalho de fazer um mapeamento de campos, né? E a gente vem entregando agora nos releases, né? Então, cada linha de produto está fazendo esse mapeamento e está mostrando que é isso que o pessoal vai fazer com vocês, tá? Vai mostrar onde veio essas adequações, né? Da questão da LGPD, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês os próximos eventos que a gente vai ter, né? Relacionado à LGPD, são para outras linhas de produtos, tá? Mas esse QR Code que eu estou deixando para vocês aqui, ele direciona vocês para uma página da consultoria, tá? Onde lá fica todos os eventos que a consultoria faz durante o ano, tá? Eu vou mostrar um pouquinho da página para vocês verem. A gente trabalha com temas trabalhistas, previdenciários, fiscais. Então, caso vocês se interessem em ver quais são os cursos, né, quais são os próximos eventos respondes que a consultoria vai fazer, vocês podem acessar por esse link também, tá bom? Aqui eu vou navegar um pouquinho na página para vocês darem uma olhada. O endereço é o que está aqui em cima, tá? tox.com. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ela é uma área logada. Acho que muitos já conhecem esse acesso, né? Porque aqui a gente tem o portal do cliente. E para vocês acessarem o espaço da consultoria, esse espaço legislação, tá? É só vocês clicarem. Toda vez que clicar no espaço legislação, ele vai abrir esse conteúdo, né? Um pop-up. Ele fala do quê? De um conteúdo gratuito para vocês ficarem por dentro das novidades. Então, a consultoria, ela participa de vários grupos, né? Do governo, tudo. Então, tanto da parte fiscal, tributária, trabalhista. Então, a gente trabalha bastante com esses documentos, né? A gente divulga notícias, a gente monta páginas dos conteúdos. Então, caso vocês, como cliente, queiram receber essas notícias, até quais são os eventos que a consultoria vai estar fazendo, né? Naquele mês, vocês podem cadastrar o e-mail de vocês aqui e colocar para receber conteúdo. E aí vocês vão estar recebendo a nossa news, tá? A gente dispara a news 2 vezes por mês. Então, aqui é o espaço legislação, né? A gente sempre deixa em destaque as últimas obrigações, né? Que está no auge, né? Sempre de legislação. Aqui para baixo tem todo o conteúdo de notícia que eu falei para vocês, tá bom? Aqui também a gente tem algumas atualizações legais. São documentos que a gente faz sobre as últimas, né, mudanças de legislação que teve. A gente tem calendário de obrigações que ajuda bastante os departamentos na questão, quando que eu tenho que entregar o meu REINF? Quando que eu tenho que entregar minha DCTF? E assim por diante, né? A minha CFIP ainda. E assim vai. Aqui, se vocês clicarem, vocês têm acesso a um calendário, tá? A gente tem o Tire Suas Dúvidas.
Tem o TIF, que é uma inteligência fiscal, que é uma parceria com a IOB também, tá? É bem legal. Depois vocês entrarem e dar uma navegada, tá? Quero mostrar para vocês a página da LGPD. Essa página, ela fala sobre essa questão de legislação, né, que eu apresentei para vocês. Tudo que eu apresentei para vocês está aqui, tá? Aqui embaixo, esse guia de boas práticas, lembra que eu mencionei para vocês que o governo, ele implantou o Comitê de Governança de Dados, né? E eles elaboraram uma planilha não, desculpa, um guia, né, de boas práticas para você fazer a implantação da LGPD na sua empresa. Ela é destinada ao setor público, mas eu achei bem interessante o que eles apontam nesse guia, tá? Então eu deixei aqui para caso vocês queiram fazer o download desse documento para ver como que funciona essa questão de, né, de implantação, o que precisa ser mapeado, o que não precisa, qual é o mundo ideal, né, da LGPD. Eu achei bem legal, é só vocês clicarem aqui que direciona vocês para baixar, tá, esse documento. Aqui, informações sobre o produto, né? A gente tem bastante coisa, a gente sabe que os produtos estão se adequando, né? Então, aqui, ó, a linha que hoje a gente está falando, que é a Home Center. Então, a gente já tem um release, né? Que já foi disponível. E se caso vocês queiram visitar a página, é só vocês clicarem aqui, que já direciona para a página do produto, onde vocês vão ter informação também, que isso acredito que o pessoal do produto vai estar falando para vocês mais para frente, tá? Aqui a gente tem as últimas atualizações sobre esse tema, sempre fica um filtro aqui para ajudar, né, os clientes a não ficarem navegando muito, deixar um pouco mais os filtros ajeitados para vocês terem as coisas mais práticas, tá bom? Aqui a questão toda da legislação da LGPD. E aqui, onde faça a sua inscrição para os próximos, é aquele linkzinho, aquele QR Code que eu deixei para vocês, tá? Aqui é a agenda da consultoria, tá? Se vocês clicarem no mês, vai aparecer quais são os eventos que nós vamos estar fazendo. Aqui, gente, é onde que eu vou disponibilizar para vocês depois esse vídeo, essa gravação, tá? Que vocês podem entrar aqui, vai clicar para assistir essa gravação, tá bom? O que eu tinha para falar com vocês é isso, tá? Eu vou estar passando para o Márcio. O Márcio ele vai falar dessa questão do sistema para vocês. Caso tenha dúvida, pode ir colocando já aqui. A gente já tem uma equipe, mas a gente também vai deixar um pouquinho para o final para conversar com vocês, tá bom? Obrigada. Peço só um minutinho enquanto a gente muda de apresentador, tá bom? E aí, pessoal, eu sou Márcio Alba, né? Para quem não me conhece, aí eu estou hoje no papel de PO, né? Product Owner do TOTS Varejo Home Center, linha Genco. Vou mostrar para vocês agora tudo como a gente está tratando o LGPD no Genco, né? A ideia aqui é mostrar desde a parametrização, na configuração do produto, e depois a gente navega um pouquinho no TDM lá, que tem mais algumas informações, né? Como a Milena disse aí, ela acabou informando para a gente toda a questão da legislação, né? Agora a gente vai mostrar como tratamos isso no produto, no Genco. Pode mandar as perguntinhas no chat, tá? Tem a Marilu que está me apoiando, né? A gente pretende responder tudo no momento aqui. Se o tempo não for hábil, né, não der tempo, a gente responde por e-mail, porque a gente consegue as informações ali de quem incluiu as perguntas, tá? Aproveito para agradecer, né, a presença de todos, né? Sei quanto é difícil a gente destinar um período de tempo aí para a gente estudar, ver apresentações, conhecer algo, né? Muito obrigado. Já inicio pedindo desculpas, né? Porque estou trabalhando remoto faz alguns meses aí. No prédio aqui tem cachorro, som, uma série de barulhos aí. Pode ser que eu coloque no mudo por alguns minutos, caso aconteça alguma coisa, tá? Mas de antemão, muito obrigado por todos aí. Vou demonstrar agora como a gente trata isso no Genco. E as perguntinhas podem enviar para a gente, que a ideia é no final a gente ter uns 20 minutos aí para sanar todas as dúvidas, ok? Vou logar no sistema Genco. Vou usar uma base que eu tenho para a apresentação, colocar o usuário no Genco e senha, né?
loguei no aplicativo aqui no Genco. Informações importantes. Desde a versão 122, que a gente lançou ela em abril, né? A gente já disponibilizou as configurações do LGPD, tá? No produto, para ativar essa configuração no software Genco, a gente tem um parâmetro na empresa, né? Que está chamando FL LGPD. A tabela gera empresa com PL. Habilitando esse campo, ele já faz a tratativa do LGPD, né? Com certeza, quando a gente tiver as datas corretas da vigência, a gente envia um scriptzinho que vai habilitar essa opção do sistema. Vou começar aqui pela parametrização do sistema Genco. Vou entrar no segurança aqui, mostrar que foi criado 2 formulários para o LGPD. Então, aqui no sistema Genco, a gente tem a opção de segurança, onde a gente criou o primeiro formulário, cadastro de modelo de LGPD, que a gente vai ver mais adiante para que serve essa opção. Nada mais é que para cadastrar o termo de consentimento, né? Este é um campo muito importante para estar habilitado realmente para quem pode alterar algo em relação ao termo de consentimento. O outro parâmetro que temos aqui é uma telinha que a gente criou no sistema, onde eu posso alterar os dados sensíveis, anonimizar o LGPD. Esse é um ponto muito importante. São somente usuários que possam anonimizar os dados do cliente podem ter essa função. Vale lembrar que anonimizar é tirar toda a rastreabilidade do meu cliente da base de dados, tá? Sem a opção de eu ter um retorno. É isso que diz a lei do LGPD sobre este ponto. Consultar o que está configurado sobre dados sensíveis. Log, que a gente vai ver mais adiante, uma auditoria da LGPD. Achei bem bacana, vai mostrar todos os usuários que fizeram alguma alteração no cadastro do cliente referente aos dados sensíveis. E o relatório de movimentações, né? Quando algum cliente pedir assim, vocês estão utilizando o meu dado para quais funções, para quais módulos no seu sistema, qual o objetivo. Nesse relatório a gente consegue mostrar tudo que esse cliente está movimentando desde o início da parametrização do LGPD, né? Habilitou o LGPD, ele já começa a gravar essas informações. Feita essa configuração no sistema, a partir da versão 122, habilitou o segurança, nós criamos a telinha aqui do LGPD. Fica aqui informações, LGPD. Então, ele traz essa tela. Como eu sou o administrador do sistema, estou logado como Genco, eu habilitei tudo para que eu possa mostrar para vocês nessa apresentação. Nesta primeira tela aqui, é basicamente para a gente configurar, vou colocar o cadastro de cliente e consultar. Basicamente, aqui é para a gente configurar os dados sensíveis do cliente. O que a gente vai tratar como dado sensível do cliente? Na versão 122, a gente já manda um script com esta configuração. Então, não há necessidade de vocês virem aqui e selecionar o que é dado sensível. O script, ele trata tudo que é referente ao cadastro do cliente. Então, tudo que a gente movimenta no cadastro do cliente, sexo, banco, endereço, nome da mãe, do pai, enfim, tudo que a gente tem em todas as tabelas, aqui embaixo vai mostrar todas as tabelas que fazem referência aos dados do cliente. Vou dar um exemplo aqui. Cadastro de cliente, o endereço do cliente. Mostra aqui tudo que nessa tabela que faz referência ao cadastro do cliente, né? Aqui eu posso pegar com sensíveis, que é consultar o que é sensível, se eu quiser o que não é sensível, enfim. Então tem essa configuração, mas vale lembrar, né, que vai um script oficial aí já parametrizando tudo de acordo com o que a gente decidiu que é dado sensível. Basicamente, tudo que eu tenho no cadastro do meu cliente, eu trato como dado sensível. Tá? Aqui, se eu quiser consultar por nome de campo, se eu já tiver uma expertise de banco de dados, né, se eu chegar aqui, tabela de endereço, ele vai trazer as tabelas que eu tenho. Aqui o campo descrição, né, que é essa descrição aqui, eu posso consultar. Enfim, essa tela é muito importante. É só um administrador mesmo que pode ter essa opção. Porque imagine se alguém vem aqui e coloca não sensível o sexo, o CPF do cliente. É impossível isso, em desacordo com a lei. Então, muito cuidado com essa telinha de parametrização aqui. Ela é habilitada somente por segurança e ela é habilitada somente pelo administrador do sistema. A próxima opção que nós temos aqui é o cadastro de modelo do LGPD. Isso que a gente viu lá que tinha um formulário à parte, né?
Esta telinha nada mais é que a configuração do termo de consentimento. O que é o termo de consentimento? O termo de consentimento, para o LGPD, é uma informação que eu vou jogar na tela em toda a movimentação do cliente até que ele concorde com o consentimento do dado dele. O que quer dizer também? A gente quer dizer para ele que eu estou usando os dados pessoais dele para os controles financeiros, obrigações fiscais, programas de incentivo, bonificação, enfim, N opções que cada empresa possa ter. Esta opção aqui a gente pode até melhorar, sabe? Existe a possibilidade de vocês alterarem o administrador de sistema, isso também é muito importante, está só com o administrador, o pessoal de loja nem pensar ter opção desse termo, pode alterar e melhorar uma forma onde dê um entendimento melhor para o pessoal na frente de loja que vai estar cadastrando o cliente ou fazendo alguma alteração no cadastro do cliente. Essas opções aqui a gente pegou, são as opções que estão descritas na lei, né? São frases que tem que estar no termo, então muito cuidado na alteração desta opção também. Mas aqui quer dizer que os dados são preservados, porque existe movimentação fiscal de acordo com a lei, que vocês não vão utilizar os dados do cliente com outras plataformas. Se ele for menor, tem as opções aqui que ele diz sobre a questão do menor. Vocês podem criar um telefone aqui para a pessoa entrar em contato direto com esse telefone, caso ela queira saber sobre os dados que são realizados, eliminar os dados do banco, seja anonimizar. E aqui uma frasezinha de aceite. Muito cuidado para alterar. Sugestão, vamos que coloque um telefone de contato, onde o cliente pode conversar sobre os dados dele, porque este termo de consentimento a gente pode imprimir, né, para o cliente. E também, se vocês acharem melhor, pode mudar uma frase onde o pessoal de loja entenda o porquê essa mensagem está aparecendo na tela. Mas, basicamente, aqui o cliente vai ter que dar o ok dele para a gente utilizar os dados dele, ou seja, para a gente incluir os dados dele em nossa base de dados. Outra opção que eu achei bacana é o login, botãozinho log do LGPD. A partir do momento que eu habilito o LGPD no software Genco, ele tem aqui, ele começa a gravar o log. Vou pegar um exemplo aqui, um cliente. Opa. Vou colocar uma data, 2021. E vou consultar. O que essa tela traz para a gente? O código do cliente, a descrição do mesmo, a tabela que foi utilizada. O que é bacana nessa tela de log é que ele informa aqui, ó, que o número da agência, o campo original era 0, e alguém foi lá e colocou como nulo, deu um update neste cadastro. Outro exemplo aqui, não tinha naturalidade, colocaram São Paulo, não tinha data de nascimento, mudaram a cidade do cliente, mudou o bairro, o endereço, né, mudou toda a questão do cadastro do cliente. Foi feito por um update, porque o cliente foi cadastrado anteriormente, depois houve alteração no sistema. Se ele fosse um cliente novo, ia estar tudo insert aqui, né, que é um dado inserido novo. A data que foi feito isso, ó, a hora, o usuário que estava logado no sistema Genco, olha que legal. A estação, né, ele trabalha, que é o computador que ele utilizou, e o usuário de rede. Então, acho essa opção muito bacana, que vai mostrar tudo que a gente fez de alteração com os dados sensíveis do cliente. Aqui nesse grid também a gente pode enviar para o Excel, enviar para a impressora, enfim, fazer uma série de opções no sistema aí. A próxima opção aqui é anonimização. A anonimização nada mais é que o cliente não quer ter mais rastreabilidade no sistema Genco. Ou seja, eu cadastrei o Márcio Alba, ele fez algumas vendas e ele não quer mais que apareçam os dados dele no banco. Quando eu clicar nesse botão, tem que tomar muito cuidado para quem vai habilitar, sugestão, ter até pessoas ou setor exclusivo que faça isso, pois assim, eu não sei se o pessoal de loja todos vão ter esse conhecimento sobre o que é anonimizar, né? Mas vale a pena repassar. Mas é um botão muito perigoso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Colocar o meu nome aqui, Márcio Alba. Quando eu confirmo, ele vai analisar no sistema se eu tenho execução contratual durante 6 anos. O que é isso? Eu tenho contas a receber em aberto, carnê, cheque, boleto, ou até na cobrança do sistema Genco. Solicitação de venda, eu tenho pedido que ainda falta faturar.
né? Eu tenho nota que ainda não foi entregue na minha casa. Obrigação legal, eu tive vendas dentro dos últimos 6 anos, ou seja, eu tenho que ainda ter os seus dados, porque o fisco pode me pedir essas notas fiscais, o XML, né? Ele pode me pedir tanto a questão fiscal como contábil, eu tenho que ter essa rastreabilidade. Ou seja, anonimizar eu vou conseguir desde que o cliente passe por um crivo de consultas. Não tenha título em aberto, não tenha vendas em aberto e que eu já tenha passado o tempo de uma obrigação fiscal para ele. Volto a dizer assim, olha, uma legislação não pode sobrepor a outra. Nós temos algumas obrigações nas lojas do quê? De guardar os dados fiscais, as notas fiscais, de quem comprou, o XML e tudo mais, num período de 5 anos. Então, a gente fez um conceito de até 6 anos, aqui ele analisa toda essa opção. Caso o cliente não esteja, ou o cliente cadastrou e não comprou nada, eu posso anonimizar, ele vai retirar esse cliente do banco de dados. O que é retirar esse cliente do banco de dados? Eu vou usar um exemplo aqui, tá? Vou pegar de 1/7 de 2020 aqui. Não vou colocar cliente nem nada. Opa. Desculpa, não selecionei a tabelinha, cadastro de cliente. Ok, o que vai acontecer quando o cliente puder ser anonimizado? Os dados dele, a gente continua o código dele no sistema, porque eu tenho todas as tabelas, todas as estruturas em cima do código CLI. Todo o nome dele vai aparecer todo com um X, e o que for numérico vai aparecer com o número 9. Ok? Então, basicamente, a gente não tem mais rastreabilidade nenhuma desse cliente após ele der ok na anonimização. Tá? Não tem retorno, como diz a lei, né? Não posso retornar esse dado, então, muito no que se refere à anonimização. Anonimização é tirar qualquer rastreabilidade do cliente do nosso banco de dados. Isso aqui são as opções que nós temos para cadastrar o LGPD. Tem outra coisa muito bacana aqui na impressorinha nessa tela, tem um relatório de movimentação. Isso pode ajudar muito aqui na questão de anonimização. Eu coloquei o Márcio Alba lá e não consegui anonimizar o Márcio Alba. Eu posso, por essa tela aqui, colocar o período, colocar o que eu quero o relatório, se é por data que ele utilizou no sistema, ou justificativas, eu vou clicar por data mesmo. Esse relatório é muito bacana para a gente, que ele vai trazer tudo que eu estou utilizando o Márcio Alba no sistema. Então, eu vou mostrar aqui. Vamos supor, ele quer saber por que eu não posso ser anonimizado. Aí o relatório pode servir para a gente para quê? Olha, Márcio, você teve um pedido de venda no 27/5, você teve contas a receber, né, da execução contratual no dia 27/5, em junho você teve pedidos de venda, em julho novamente. Seu cadastro do cliente, que os dados anonimizados foram alterados em tal data, o pedido de venda também você tem em outras datas. Ou seja, esse relatório ele vai ajudar muito em questões de anonimizar e também quando o cliente pedir, né? Ele fala, não, tudo bem, eu dei ok no termo de consentimento, tudo bem vocês gravarem minhas informações do banco de dados de vocês, mas ela está sendo utilizada para quê? A partir do momento que eu habilitei o campo LGPD, né, que eu instalei a versão nova do sistema Genco, que é a partir da versão 122, que a gente fez a expedição em abril, né, no final de abril. Então, ele já está gravando todas as opções do que nós estamos utilizando os dados do cliente. Ok? Então, é um relatório bacana que a gente pode usar para N situações. Também pode ser impresso e tudo mais. Vou mostrar um pouquinho agora na prática, na loja, né, como que vai acontecer. Ali a gente falou muito sobre cadastro, a Milena deu um show sobre a legislação, né? Então agora eu mostrei as configurações, os relatórios e o log, que eu gostei bastante, o log de auditoria em relação aos campos do LGPD. Para quem cadastra cliente, né? De repente tem alguns clientes que utilizam o Genco, que já estão com a versão 122, né, atualizada. Ele vai cadastrar um cliente. Ele clica na tela do cadastro do cliente, tem a rotina dele do dia a dia. Se ele clicar em inclusão, a primeira coisa que vai aparecer para ele é assim, tá, você vai cadastrar o Márcio Alba, mas vai aparecer o termo de consentimento com todas as informações, como nós estamos utilizando os dados dele, para quê, qual telefone que ele pode entrar em contato depois para querer eliminar os dados dele do banco, as opções, né, no termo de consentimento em relação à lei,
E aqui embaixo as opções importantes. Eu concordo ou não concordo. Se eu clicar em concordo, posso imprimir, caso o cliente queira essa opção, queira esse documento, ou simplesmente confirmar. Aí eu sigo com o cadastro do cliente. Faço todo o cadastramento do cliente e utilizo ele em demais vendas no sistema. Posso fazer orçamento, pedido de venda, faturar as notas fiscais e tudo mais, com os dados do mesmo. Se eu clicar, novamente em inclusão, se eu clicar em não concordo, eu estou dizendo que eu não quero incluir meus dados pessoais, né, no seu banco de dados. O que acontece? Eu não consigo cadastrar esse cliente. Ou seja, eu vou ter que vender ele como cliente consumidor, né? Ou tem outra pessoa que está com ele que quer fazer a venda no nome de outra pessoa. Enfim, ele não vai, o Márcio Alba não concordou com o termo de consentimento, então ele não tem os dados no sistema, eu não consigo fazer vendas para ele um exemplo de crediário. Preciso analisar todos os dados dele. No futuro, se ele vir fazer uma devolução, eu terei que cadastrar o Márcio Alba para fazer uma devolução. Enfim, então toda a movimentação que nós fizermos, todo o cadastro de cliente, ele vai fazer essa pergunta do termo de consentimento. Vale lembrar que em todas as telas, se eu tiver no pedido de venda, né, se eu tiver no pedido de venda e for cadastrar um cliente novo, a primeira coisa que vai aparecer é a mensagem do termo de consentimento. Ah, mas e os clientes antigos? Como que a gente vai ter que cadastrar tudo de novo? Não, nós fizemos uma opção no sistema. Eu vou pegar um cliente aqui, ó. Vou pegar um cliente que já está na base há muito tempo e vou selecionar ele para a tela do pedido de venda. Quando ele verificar que esse cliente ele ainda não deu OK no consentimento, ele vai dar essa mensagem: cliente com cadastro desatualizado. Quando eu clicar em OK, a própria tela do pedido de venda ou do orçamento, ele vai trazer a gente novamente para a tela do cadastro de cliente, até que ele fale, eu concordo. Se ele falar, não concordo, eu volto para a tela do pedido, ele vai ter que incluir um outro cliente, tá? Ou vai fazer a venda para o consumidor. Vou retornar novamente no cadastro do cliente aqui. O cliente Márcio Alba, ele já deu OK no consentimento. Então, o que a gente fez no sistema Genco? Tem aqui no botãozinho complemento, a opção aqui, ó, consentimento LGPD. Então, nós temos um parâmetro na tabela de cadastro de cliente com PL, FL consentimento LGPD. Então, ele já tem aqui a marcação que o cliente aceitou utilizar os dados dele. Ok? Outra opção. Basicamente, assim, se eu for no orçamento, se eu for no pedido de venda, se eu for tentar vincular um cliente numa nota fiscal para fazer uma devolução, todas as rotinas que utilizam a classe cadastro de clientes ou consulta de clientes, ele vai verificar se ele já deu OK no consentimento ou não. Tá? Voltando aqui, a partir da versão 122, tá? Eu estou com o último SP, que é um SP interno, mas todos os SPs da versão 122 já constam isso. Vale relembrar que o LGPD lá a gente já mandou o script, né, com todas as parametrizações para o cadastro do cliente em relação a dados sensíveis, né, e também o modelo do termo de consentimento. Quando a gente fala do termo de consentimento, também vale lembrar que o Smart também tem um cadastro reduzido, né? Ele também vai mostrar a mesma tela. Eu vou minimizar aqui, vou para a questão do link do LGPD. Eu vou iniciar a tela aqui só para... É o link que a Milena mostrou, tá? Mas a Marilu deve colocar no bate-papo aí para a gente aí. Esse é o link que nós temos no TDM de tudo que foi feito no LGPD do Genco, de acordo com o que eu acabei de demonstrar. Mas eu vou passar para vocês para verificar. Aqui diz um pouquinho da visão geral, né? Novamente, nós falamos aqui do cadastro de segurança, os dois campinhos. Vale ressaltar a importância, né, de configurar isso para os usuários que realmente possam ter essas opções, né? Ou seja, quem é que pode alterar o termo de consentimento, quem é que pode anonimizar uma pessoa, quem pode alterar os dados sensíveis, a configuração. Então, é muito importante sempre
relembrar dessa questão de segurança. Tá? Configurações do LGPD, aqui embaixo, foi o que nós falamos em informações do LGPD. Ele vai trazer aqui os dados sensíveis, você pode alterar. Né? Ele vai trazer aqui a questão do modelo, que é a carta, muito importante. Né? Tem que demonstrar para o cliente, ele tem que dar o ok lá. O log de auditoria, eu gostei bastante, né? Vai mostrar qualquer usuário do Genco que fez alteração dos dados sensíveis do cliente. Achei muito legal essa tela. Ele vai mostrar todas as tabelas que estão relacionadas a um cadastro de um cliente. Sempre lembrando que vai estar o usuário do Genco que alterou o dado, a máquina, o usuário de rede, enfim, muito bacana. No PDV, quando também o PDV fizer realizar um cadastro, ele também vai alimentar essa tabela de dados sensíveis. Então, qualquer movimentação, gente, que tiver no CPF do cliente, no sistema Genco como um todo, né, loja, PDV, cadastro de cliente, orçamento, qualquer usuário que alterar qualquer dado do cadastro do cliente, ele vai ser incluso nessa tabela de lojas de PDV. Nós temos essa telinha aqui que pode utilizar. Relatório muito bacana, né? O cliente pode pedir lá o porquê que vocês estão utilizando meus dados. Né? Tem emissão de nota fiscal, tem pedido de venda. Eu quero muito mais informações, então eu já sei que nessa data eu tenho pedido de venda para o Arthur Alba. Eu posso consultar o pedido de venda pelo nome do cliente, a nota pelo nome. Coisas que nós já temos hoje no produto Genco. Novamente a carta de consentimento, né? Como vai ser demonstrado. Então vale relembrar aqui, qualquer movimentação que eu fizer no cadastro do cliente, ele vai pedir se o cliente concorda ou não. Concordando, ele dá ok que eu vou usar os dados dele em nossa base de dados. Não concordando, eu não consigo gerar nenhuma movimentação para este cliente. Mas vale muito a gente, vocês aplicarem um treinamento para o pessoal de loja para eles entenderem a importância dessa informação. Né, que ele tem que informar o cliente que estou utilizando os dados do mesmo. Preencher o telefoninho para ele entrar em contato. Toda vez que o cliente dá um ok, né, ele vai marcar no sistema FL consentimento LGPD igual a S, é o que mostra aqui no botãozinho complemento. No Smart ECF, lá, qualquer movimentação que eu fizer vai aparecer da mesma forma, é o mesmo modelo. Estamos pegando tudo de um único local, né? Não existe um termo de consentimento no PDV e outro no Genco. É tudo naquela tabela que eu demonstrei acima. Se ele concordar, mundo feliz, F10, é esse que ele não concorda, não consigo fazer a venda com aquele cliente. Quando ele der não concordo, ele vai falar que não está associado. Ok? Aqui também a mesma opção dos cadastros simplificados. Se o cliente não aceitar, ele não é gerado o cadastro dele, não é inserido o cadastro no sistema. Uma opção anonimização, né, para relembrar o botãozinho lá, que eu vou tirar toda a rastreabilidade do cliente em nossa base. Aqui tem uma frase bacana: anonimização de dados é um processo capaz de retirar informações pessoais de uma base de dados. Não é possível rastrear um dado anonimizado, o que infringiria as regras da lei de LGPD. Então, essa função é muito importante. Eu vou eliminar os dados do cliente, a rastreabilidade dos dados do cliente em nossa base de dados. Aqui um exemplo, né? Peguei a Patrícia, ela pôde ser anonimizada, ela não estava naquela regra de contas a receberem aberto, cobrança, notas fiscais do período dentro de 5, 6 anos, né? Enfim, ela conseguiu passar por toda aquela consulta e conseguimos anonimizar ela. Aqui mostra como é feita a regra, né? O que acontece? Quando eu for ir no cadastro, a Patrícia não encontro mais. Se eu for pegar um pedido de venda que tem a Patrícia, olha como aparecem os dados do cliente. Se eu for consultar uma nota, olha como aparecem os dados do cliente. E se eu consultar, né, o log, quem anonimizou a Patrícia? Vai mostrar aqui a descrição, um update, e no cantinho da tela vai mostrar para a gente quem foi o usuário que fez essa opção. Ok? Segurança, né? A lei fala muito em segurança de dados, vale relembrar a todos que o Genco é todo parametrizado, né? A gente tem um módulo até que nós chamamos de segurança, onde depois desse show que a Milena deu para a gente sobre as questões de dados, né, dos clientes,
chega um momento que a gente pode repensar os cadastros que nós temos atualmente no sistema, né? Quem é que está tendo permissão de consultar os dados dos clientes que estão na base de vocês? Quem é que está podendo imprimir qualquer relatório ou qualquer dados do seu cliente lá na frente da sua loja? Entendeu? Então, o sistema Genco ele já é todo tratado assim, onde você pode fazer uma pessoa somente ter a inclusão de um cadastro de cliente e consulta. Enfim, dá para fazer uma tratativa bacana em relação aos dados do cliente. Criptografia de dados, a lei fala muito em segurança, né, nos dados do cliente. A gente entende que o banco de dados, tanto SQL e Oracle, que são os bancos que utilizamos hoje no RPG, ele já possui, né, a senha do usuário, que é o administrador de banco, onde o pessoal de loja não tem acesso aos dados do cliente, que estão gravados no banco de dados. Então, por si só, o próprio SQL Server e o Oracle ele já tem essa questão de segurança, mas vale pensar, não sei se existe alguns clientes ou algum pessoal de loja que fazem consultas no banco, ou seja, pensar também na questão de segurança dos dados, porque lá no nosso banco de dados, eu tenho as tabelas onde tem todos os dados do cliente. Então, hoje, com o LGPD, né, que vai entrar em vigor, a gente tem essa questão ainda de certeza da vigência, mas vale sempre uma pulguinha atrás da orelha da gente imaginar assim, a minha configuração, tanto de segurança do Genco e a minha configuração de segurança do banco, estão de acordo com a lei? Posso melhorar algo? Posso travar algo? Tem coisas que a loja não precisa ver? Sei lá, a pessoa da expedição precisa ver todo o cadastro do cliente? Enfim, opções de analisarem neste momento. A outra opção que nós temos aqui como eu tenho que o LGPD trata todos os dados do cliente, basicamente, né, todos os dados sensíveis, nós temos o log das aplicações Genco. Né? Então, a partir do momento que a gente habilitou o LGPD, versão 122, habilitou o parâmetro lá na segurança na tabela de empresa, os dados começam a ser criptografados, os logs começam a ser criptografados. Eles vão ser gravados desta forma. Por quê? Porque a gente... Espera um pouquinho que a tela aqui eu não estou conseguindo fechar. Não é. Vou voltar aqui. Por quê? No log do sistema Genco eu tenho o cadastro do endereço, o endereço do cliente, o cadastro do cliente, os títulos dele no contas a receber, enfim, tudo que a gente conversou sobre dados sensíveis, se eu analisar no log eu tenho. Além que o log mostra todas as consultas que são feitas no banco de dados, que é uma coisa que também tem que se tratar de uma forma diferente quando entrar em vigor o LGPD. Tá? Mas, assim, quem costuma abrir ocorrências para a gente e tudo mais, a gente tem um executável que vai tirar vai tirar a criptografia do log para a gente ver possíveis falhas no sistema, ou seja, quando vocês enviarem os logs criptografados, o pessoal do suporte, o pessoal da fábrica, o meu time já tem todas as condições de analisar o que está gravado nesse log, ok? Então, tanto no PDV como nos produtos Genco, todos vão ser criptografados, ok? Por segurança, porque eu tenho que tratar todos os dados sensíveis e tudo que tem no log, se a gente for olhar, remete ao cadastro de cliente, que é um RP. Enfim, pessoal, espero que todos tenham entendido, né? Da forma que nós tratamos o LGPD no sistema, né? Dos pontos importantes, né, que nós temos, que diz respeito à lei de proteção, né, dos dados do cliente, né? Lei Geral de Proteção dos Dados do Cliente, principalmente clientes com pessoa física, né, CPF, e, enfim, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Não sei se foi entendido, se todos conseguiram seguir lá no link na web, para a gente ver no TDM que está a informação. Informação importante, isso já está disponível, tá? Há alguns meses lá no TDM, esse link. Mas quem precisar do link, a Marilu colocou, acho que no bate-papo, e também a gente pode enviar, tá? Ou pode pedir tanto para mim como o pessoal do suporte. Enfim, basicamente, é esta opção que eu queria repassar para vocês, a forma que nós encontramos de tratar o LGPD no TOTVS Varejo Home Center Linha G.
Alguém vamos usar um tempinho, pessoal, não sei se todos estão me escutando, para enviar perguntas, se alguém tem alguma dúvida, tem no cantinho ali do aplicativo, né? Marilu, você está conseguindo ver as perguntas? Quer abrir seu fone para falar algo? Bom, assim, né, o Marcel está questionando aqui, né, sobre a criptografia dos logs, né, por segurança mesmo dos dados e tudo mais. O programinha que vai abrir a criptografia dos logs realmente vai ficar de posse da TOTOS, tá? A gente não vai estar liberando esse programinha. Então, assim, sempre que tiver algum problema, alguma coisa, passa os logs para o suporte, que o suporte vai fazer a descriptografia dos dados. Tá. Pessoal, também eu acabei, tem uma opção, né, não sei se todos conhecem, a gente tem a central colaborativa, né, que é onde, se vocês tiverem algumas sugestões para melhorias do produto, podem ser colocadas lá. Na questão do log, assim, é que o log do Genco, ele mostra toda a rastreabilidade, né? Então, a gente vai ter o executável em poder do nosso time para tirar essa criptografia, né? Mas, se tiverem dúvidas, sugestões, vocês têm todos os canais aí, tanto o meu time como o time do suporte, você tem nossos canais aí para entrar em contato. O meu e-mail é marcio.alba@tots.com.br, tá? Quem ainda não tem, marcio.alba aí, @tots.com.br. Estou à disposição de sanar dúvidas em relação a isso. Marcel, muito boa pergunta. É uma mudança muito grande, né, no nosso sistema. Só que, no momento, a gente vai ter essa criptografia para realmente a gente estar de acordo com a lei ali. O log tem muita informação. Mais alguma pergunta, Mãe? Eu não estou conseguindo visualizar o autor da pergunta, mas eu cheguei a responder sobre o cadastro inativo, né? O cadastro inativo, ele entra nas mesmas regras de um cadastro normal, tá? Então, a parte da segurança se mantém por igual. Se precisar, até dei uma confirmada aqui, se precisar fazer a anonimização desses dados, consegue fazer tranquilamente, tá? Não tem um filtro se o cliente está ativo ou inativo para fazer a anonimização. Dá para fazer a anonimização tranquilamente. Correto. E lembrando, né, pessoal, todo cliente, habilitamos o campo FLLGPD lá no cadastro da empresa. A partir da primeira movimentação que foi feita no cliente, ele vai sempre verificar no cadastro se ele já deu ok no consentimento ou não. Tá? Uma única vez, não toda hora que ele for comprar. Uma única vez ele vai marcar lá que deu ok no consentimento, daí ele segue a vida dele, já sabendo que a gente vai utilizar os dados dele, aí eu posso gravar a parte de venda, financeiro, tudo corretamente, ele pode comprar em carnê, boleto, enfim, pode utilizar todas as opções que vocês já estão acostumados na loja, com toda a rastreabilidade do cliente. A outra aqui a gente tinha respondido também a questão da criptografia, você também já ressaltou aí, né, a criptografia no banco de dados. Como a gente está usando o SQL Server ou Oracle, né, a gente já está garantindo que essas informações não sejam acessadas de maneira simples. Por exemplo, você não consegue abrir um bloco de notas e já ver as informações, né? Como as informações já estão por si só criptografadas e quem tem acesso a elas é quem pode visualizar, então a gente já tem essa segurança pelo banco de dados. É uma boa pergunta também. O banco de dados do Genco, ele é totalmente em poder do cliente, tá? Por isso que a gente acabou não criptografando, só que entende-se que nós temos a senha, né,
do usuário administrador do banco de dados, dependente se é SQL ou Oracle, e por si só, essa senha, se ela for bem guardada e realmente utilizada somente para as pessoas que devam ter esse acesso, ele já está resguardando toda a questão de tratativa dos dados do cliente. Ou seja, não é todo mundo na empresa, ou qualquer pessoa que vir no banco de dados vai conseguir saber os dados do Márcio Alba, né? Então, por si só, o SQL e o Oracle, ele já, com essa questão de segurança, eles já nos travam aí de qualquer pessoa ter acesso a esses dados. Tá? E também, assim, a criptografia do banco de dados não foi feito, porque hoje todos os bancos de dados dos clientes que utilizam o sistema Genco estão em poder do cliente. Ou seja, quem presta qualquer manutenção e tudo mais são os próprios clientes. O Genco ele não está numa nuvem da TOTS, onde a TOTS é responsável pela administração do banco de dados. Como o Genco é todo local, né, no cliente, ele que é o responsável pela administração do banco de dados. Mas volto a dizer que se for tratado corretamente, as pessoas que podem ter acesso ao usuário e senha do banco de dados, o administrador, já estamos travando aí qualquer coisa que infrinja a lei do LGPD, né? Porque só vai consultar quem realmente pode ter acesso, ou seja, um administrador do banco de dados. Reforçando aqui, né, o Tony e o Marcel, né, estão ainda questionando um pouquinho sobre a criptografia do log, devido a ter informações no log, o log está criptografado. Né? Então, por segurança mesmo, realmente só o suporte vai ter esse poder de descriptografar o log, tá? Já peço desculpa aqui, que o vizinho está brincando aqui embaixo, né? Não sei se vocês estão escutando. Mais alguma, Mari? Eu estou olhando aqui, é tudo mais sobre criptografia, os inativos. Isso, né? Eu acho que até o momento todas foram sanadas. De todo jeito, pessoal, compartilhei aí na parte de bate-papo TDN dessa apresentação, né? Que fica disponível para sanar essas dúvidas. Pessoal, então volta a reforçar, né? A partir da versão 122 do Genco, independente do SP, essa versão foi entregue em abril, onde a gente tem todas essas opções que foram demonstradas hoje. É importante analisar também o TDN quando vocês forem configurar, para relembrar o que pode ser liberado para determinados usuários da loja ou os administradores do sistema. Vale ressaltar também que a questão dos dados sensíveis, a partir dos scripts rodados da versão 122, ele já vai toda a parametrização do dado sensível. Ou seja, pessoal, tudo que se refere ao cadastro do cliente já vai marcado como dado sensível. Tá? A questão do termo de consentimento. Também fizemos um script onde facilita, o termo já está pronto de acordo com a lei. Como demonstrado, vocês podem alterar para melhorar a informação dos usuários de loja e colocar o telefone de vocês para que o cliente possa ligar em questões de dúvidas sobre como está sendo tratado os dados dele. Volto a informar também, assim, caso tenham sugestões de melhoria, reclamações, dúvidas, tem a portal colaborativo e a gente tem o nosso sistema de Zendesk, onde abrimos as ocorrências. Todo o time de fábrica, como o time de suporte, né, já tem conhecimento aí do que foi desenvolvido para o LGPD. Estamos aqui disponíveis para sanar qualquer tipo de dúvida ou até pensarmos juntos em melhorias em relação a este processo. Mais alguma, Marilu? Aparentemente, não. Pessoal, então, assim, não sei se a Milena quer
quer finalizar algo? Eu posso finalizar por aqui. Pode ser. Eu só acho que entrou mais uma. O Thiago acabou de mandar uma. Tá. O espelho MFD do PDV será criptografado? Não, né? Porque o espelho MFD também faz parte das obrigações fiscais, entendeu? Do PAF, então, né? Não vai ser criptografado, não. É aquilo que eu tentei informar aqui no treinamento. Vamos supor, a gente tem algumas legislações, né? Um exemplo, como você disse, do espelho. Um exemplo, as notas fiscais e saídas do cliente. Então, a gente tem obrigações que eu tenho que ter esse arquivo ou esse tipo de documento de um período. 5 anos, 6 anos. Então, uma lei não sobrepõe a outra. Então, eu não posso anonimizar esses dados, porque o fisco vai me pedir. Ou seja, não conseguiria anonimizar esse cliente. Acho que é isso, não entrou mais. Até pegando esse gancho que você falou, né, Márcio, é bem importante que toda essa questão de mapeamento, né, das empresas seja verificado junto com o jurídico, né, porque independente da lei que a gente tem, que vai entrar em vigor, a LGPD, a gente tem outras leis também, que a gente tem obrigações, né, como você mesmo falou. Não é tudo que eu posso anonimizar, não é porque o titular solicitou aquela anonimização, né, que eu posso fazer. Então, eu também tenho que verificar quais são as obrigações que eu tenho fora a LGPD, né? Então, é interessante, né, que todo passo que a empresa venha dar tenha um jurídico junto para, né, dar um respaldo legal para eles, né? Acho que acabou entrando mais uma. É da Triluce, né? Quando a gente usar o log criptografado, os dados dos clientes também serão descriptografados? Sim. Quando for para o suporte, né, Triluce, ao usar a ferramenta para tirar a criptografia do log, sim, todos os dados que constam no log serão descriptografados. Por quê? É um aplicativo que vai ter a segurança dele, que somente aquele usuário, naquele momento, vai analisar o log para analisar qualquer possibilidade de falha do sistema, enfim. Não vai estar em aberto, só quando ele rodar o aplicativo, naquele momento o log está sem a criptografia. Só relembrando também, né, o evento foi gravado e dentro de alguns dias aí a gente disponibiliza o evento no YouTube, né, a gente passa o link para vocês, tá, para vocês também terem a opção de revisar, né, e o importante é TDM, né, a gente tem todas as informações no TDM. Marilu conseguiu colocar o link, Mari? Bate-papo? Consegui sim. Colocou. Né? Só reforçando também a questão do XML, né? Todos os XMLs de venda também não serão criptografados os dados do cliente, porque a gente também tem a questão legal do XML, tá bom? E também o XML ele fica armazenado em outro produto, que tem toda a segurança dele, né? Que o usuário da loja não tem esse acesso, né? E também o fisco determina que em um período de 5 a quase 6 anos aí a gente tem que guardar esse XML aí. Apareceu outra pergunta aqui, para ativar o LGPD, além de segurança, precisa ser ativado também no cadastro de empresa? Certo. Correto, Gustavo. A gente tem um parâmetro na empresa, na tabela Gere Empresa com PL, que ele vai ser ativado via script, mas ele chama FL LGPD. Se ele estiver igual a S, tudo que foi demonstrado aqui já entra em vigor. Tá? A parametrização é feita somente via banco, para não ter opção de algum usuário ir lá e alterar. A partir da versão 122 do Genco Anywhere, a partir de todas as versões que a gente já lançou de abril em diante, o LGPD está sendo tratado tanto no Genco Implement, no Smart CF, no SPED fiscal, no modular financeiro, modular contábil. Ou seja, qualquer módulo do sistema Genco que altere algum campo no cadastro cliente, que a gente viu aqui os dados sensíveis,
eles estão sendo tratados nas versões a partir de abril. E todas as aplicações verificam esse campo FL LGPD igual a S na GLempresa com PL e os parâmetros que a gente viu no cadastro de segurança e os cadastros de LGPD. Bom, pelo que eu estou vendo, as dúvidas foram sanadas, né? Acho que a gente conseguiu responder tudo que estava aqui. Mas aquilo, né, Márcio, como você mesmo falou, a gente fica à disposição, né? Os clientes podem interagir com vocês através de ticket, a consultoria também está aqui para apoiar no que for necessário. A gente fica à disposição também, podem abrir ticket com vocês, se necessário pode reportar para a gente também, tá? A gente fica aí para dar auxílio para todos. Pessoal, muito obrigado, tá, pelo tempo de vocês. E se vocês precisarem de qualquer coisa, entrem em contato com a gente, pode ser via Zendesk, portal Central Colaborativa, né? Para que a gente volte a se falar aí. Em breve vai sair, fique atento, né? Vai sair mais agendas sobre webinários do Genco, tá? A gente tem bastante coisa aí para ao longo desse ano aí. Legal. Márcio, agradeço, viu, a parceria sua, da Marilu, tá? Para estar separando esse tempo para a gente estar fazendo esse evento acontecer. Agradeço os clientes também que disponibilizaram, tá? Essa manhã para ficar aqui com a gente. E como eu falei, a gente fica à disposição. Um abraço a todos, uma ótima quinta aí. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada.